Meus irmãos e irmãs amados, família do Senhor, eu recebi com grata surpresa o convite, do nosso pastor Edward de estar aqui e estou tremendo, porque, embora tenha costume de falar em público, vocês não querem me ouvir aqui. Não é o Manuel que vocês querem ouvir. Nem eu quero ouvir a mim mesmo aqui. Tá? Então, peço que pela graça do Senhor eu possa compartilhar um pouco do que o Senhor fez pela minha vida em forma de preocupações, porque como cristãos, como bem oramos agora há pouco, o nosso desejo de verdade é estar com Ele. Nós estamos aqui por uma disposição divina, por um propósito que nós lemos todos os domingos e nos nossos devocionais, e em todo esse tempo nós refletimos, mas que ainda desconhecemos individualmente para cada um de nós. Mas se estamos aqui, é para louvá-lo, glorificá-lo e, sobretudo, anunciá-lo ao mundo, enquanto ele não volta. Então, amados, eu queria compartilhar, e eu estava um pouco dividido, porque é tão rica a palavra do Senhor, né? E nós temos os que velam pela sã doutrina, e nós temos as nossas confissões, e nós temos a palavra como base. Então, não vim aqui trazer doutrina, nem nada diferente, nem igual, né? Mas o que eu acredito que está dentro daquilo que mais o Senhor Jesus demandou de nós, que é praticarmos a palavra. E eu gostaria de trazer para reflexão, nesse primeiro momento, a passagem do profeta Miqueias 6:8, onde há uma síntese do que o Senhor espera de nós. E assim diz a palavra: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Glórias ao Senhor. E dentro desse espírito, eu quero trazer a vida de 3 anônimos para nós refletirmos sobre as nossas próprias vidas. O primeiro anônimo, ele está descrito em Marcos, no capítulo 5, nos versículos 18 a 20. É a parte final da história que eu farei a leitura agora. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Este é o nosso primeiro anônimo. O segundo anônimo é uma mulher. E a sua trajetória está descrita no Evangelho de João, no capítulo 4, do qual eu lerei algumas passagens, e os irmãos logo a reconhecerão. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Temos aqui um terceiro desconhecido. Ele está descrito no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, os versículos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este
nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: amados, 3 irmãos nossos completamente desconhecidos. Não há nome, não há história, não há nada especialmente sobre eles, além da sua relação com Cristo e do que essa relação produziu. E o que esta relação produziu ultrapassou milênios e chegou até nós, até esse púlpito, e passará de nós enquanto o Senhor não voltar. Fizeram e fazem história até os nossos dias, e nós nem sabemos os seus nomes. Mas por que eles estão aqui? A própria palavra explica por que eles estão aqui. Eles estão aqui porque, ao receberem a palavra da verdade, mesmo não indo a seminários, nem indo na EBD todo domingo, se tivesse, certamente iriam, não porque fizeram algum curso teológico online ou presencial, não porque leram a Bíblia toda no ano, nem porque faziam devocionais, orações todos os dias. Todas são boas práticas. Eles fizeram isso porque não conseguiram deixar de fazer. Porque a palavra, quando preenche o nosso coração, quando Jesus entra na nossa vida, ele não entra para ficar somente na nossa vida. Então vamos ver a experiência do endemoniado. Ele tinha uma legião de demônios dentro de si. Mas ao ser liberto, Jesus disse somente para ele: vai para a tua casa e fala com os teus. É como se eu fosse um endemoniado hoje, né? Ele diria para mim: vai até Stephanie, vai até Melque, Adriel, vai até tuas noras, vai até teus netos, vai até tuas filhas, vai até a tua família e diz o que é que eu fiz por ti. Mas o que é que aquele homem fez? Aquele homem foi a Decápolis. Ele percorreu 10 cidades, dando testemunho. Por um ato de compaixão de Deus, ele foi a 10 cidades. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Ele só tinha o quê? A voz e as pernas. E percorreu 10 cidades. A mulher samaritana, ao receber a palavra, ela foi em pleno meio-dia buscar água. Ela estava sem água em casa. Ela largou o cântaro de água. E o primeiro pensamento dela foi anunciar na sua cidade, onde, sabidamente, ela era uma mulher não bem vista. Ela era daquelas coisas que a palavra diz assim, aquelas coisas loucas do mundo. Uma mulher que já tinha tido 4 maridos e que o último não era nem seu marido. Mas ao tomar contato com a verdade, se tornou portadora dessa verdade. E toda uma cidade veio após ela encontrar com Jesus. E a palavra registra que, num primeiro momento, as pessoas creram porque viram a vida dela diferente. Ela como portadora da palavra, mas ela já com a vida diferente. Essa não é a mesma que foi lá no poço buscar água. O que é que ela está me falando? Eu desprezo essa mulher. O que é que ela está falando de salvação para mim? Então, o efeito de Jesus na vida dela não foi somente de curar a vida dela, mas de ser meio de cura na vida de outras pessoas. E muitos creram por causa dela. E ela foi meio de outros virem a Cristo, e esses agora deram testemunho a ela: olha, você foi o ponto de partida, mas agora nós sabemos que este é o Salvador do mundo. O terceiro, que eu particularmente considero impressionante, para mim é o ministério pastoral mais curto da história.
não é? Porque às 9 da manhã ele foi crucificado como um malfeitor, ciente dos seus crimes. Algumas passagens dos evangelhos dizem que os dois no começo blasfemavam contra Jesus. Os dois blasfemavam. Como todos nós que quando não conhecemos a Cristo de uma maneira ou outra, blasfemávamos contra Ele, desprezando a sua criação, desprezando os seus valores, desprezando o seu sacrifício. Pois aqueles homens estavam ali, no começo da manhã, logo que crucificados, desprezando o sacrifício do seu rei, do seu Salvador ali do lado. Mas a certa altura, né, que é esse registro que Lucas faz, e Lucas foi bem mais profundo e metódico no registro da passagem de Cristo, né, ele chega e diz assim, um deles diz: salva-te a ti mesmo e a nós também, imitando inclusive as tentações dos escribas e dos sacerdotes que estavam lá, né, cercando eles, assim: desça da cruz que nós creremos em ti. Mas eles estavam lá tentando do mesmo jeito, vivendo a própria cruz, o próprio castigo merecido. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? O Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Ele começou a tirar Jesus do lugar comum de 3 malfeitores numa cruz, e ele projetou Jesus, né? Dizendo: temes a Deus, estamos sob igual sentença, a mesma sentença de Deus. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos, mas este nenhum mal fez. Parece que, assim, diz que os bandidos se conhecem, né? Então, ele já sabia que Jesus não era bandido. Ele já sabia que não tinha histórico de crime que justificasse crucificar Jesus Cristo. E ele disse categoricamente ao outro: esse nenhum mal fez. Aquele homem estava evangelizando o outro malfeitor. Enquanto o outro mal blasfemava, ele caiu em si pelo Espírito. Ele podia ter ficado com aquilo para si, falado só com Jesus. Mas não. Ele comunicou ao outro: cara, não faz isso. Você não está vendo? Ele não fez mal nenhum. Ele está sofrendo aqui por Deus. E aí ele vem, né? Pedir para Jesus se lembrar dele quando estivesse no reino. Então ele chegou até a pensar no outro antes de pensar em si próprio. O que é a atitude que se espera de um cristão? Nós não estamos aqui na igreja de Cristo para resolver a nossa vida. Nós estamos aqui para ser meio de comunicar graça ao mundo. Quem resolve a nossa vida é Deus. Nós não viemos aqui atrás de bênção, atrás de cura, atrás de libertação, atrás de prosperidade, atrás de nenhuma dessas coisas. Nós viemos aqui louvar aquele que já nos concede todas elas quando Ele quer. E a esse Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, o que essas 3 passagens têm em comum? E o que nós temos a ver com isso? São 3 desconhecidos que, após o encontro com Jesus, transbordaram vida para o mundo. Não ficaram mais ricos, nem escaparam do castigo, não ficaram mais importantes. Não. Somente se transformaram em vasos de honra do Senhor. E foram meios de sua mensagem chegar até os nossos dias, a ponto de que, ora, muitos mesmo, praticaram boas obras naquele tempo, comunicaram, mas aprove ao Espírito Santo deixar registrado isso aqui para nosso aprendizado, para nosso crescimento. Nós precisamos deixar essa vidinha medíocre de cristianismo fácil do dia a dia. Se o Senhor está em nós, Ele está em nós para o mundo.
nossas redes sociais, nosso ambiente de trabalho. Ninguém precisa ir para a Índia, ninguém precisa ir para a China, ninguém precisa ir para o Oriente Médio. Eles precisam de missionários, sim, mas Deus é quem os separa, Deus é quem coloca a oração, mas nós somos missionários aqui, dentro de nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, no nosso Facebook, no nosso Twitter, no nosso WhatsApp. Ai de nós se não proclamarmos o Evangelho. Essas pessoas não tinham recurso algum, gente. Não tinham recurso algum. O endemoniado passou ali anos atormentado pelo diabo. No encontro com Jesus, ele podia muito bem cuidar da própria vida dele, né? Comunicar a família, obedecer Jesus comunicando a família dele. Mas o próprio Espírito levou ele muito mais longe que isso. A mulher samaritana podia ter matado a própria sede com Jesus lá no poço. Mas isso não acontece. Porque a palavra diz que aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é só para a gente. Até um homem crucificado em meio a grandes dores, vendo a morte ali, olho no olho na morte, ele recebeu a palavra da salvação, podia dizer, ufa, eu estou salvo. Né? Acabou o sofrimento, não tem morte eterna, eu estou com Jesus, apesar de tudo que eu fiz, a graça dele me alcançou, minha vida está resolvida. Ele disse, não, eu tenho que falar. O que é que nós temos falado por aí, meu povo? Quanta gente sabe de Jesus pela nossa boca, do que ele fez por nós? Quantos de nós estamos tomando a glória de Deus para nós, sendo boas pessoas em nome de nós mesmos? Ah, fulano é muito bom, é um cara muito bom, ele é muito sério, ele é correto, ele é honesto, ele trabalha bem, ele é leal. E a glória é para Deus, onde é que está? A palavra do Senhor nos diz com clareza. Foi dito aos coríntios e dito para nós, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles 3 anônimos, nossos irmãos, entenderam essa palavra sem nunca ter ouvido. Que o Senhor nos conceda graça, entendimento, sabedoria do alto, intrepidez, para que o nosso testemunho seja para a glória de Deus e mais pessoas possam ver a sua luz em nós. Deus nos abençoe.